Acelera Aí apresenta Fala Aí, um papo sem filtro sobre gestão, empreendedorismo e comunicação. Bem-vindos ao Fala Aí, o podcast aqui do Acelera Aí, focado em você empreendedor, você empresário, empresária, microempreendedor desse Brasilzão enorme que nos segue. Mês passado a gente bateu novamente o nosso recorde, mais de 2.700 cidades com campanhas do Acelera Aí, impulsionando, crescendo o seu negócio. E hoje um episódio mais do que especial, inaugurando aqui, sempre que a gente inaugura uma vertical, a gente traz um nome muito forte, um ícone que represente essa vertical de uma forma muito, além de ser grande, com muita característica, com muita autoridade. E eu tenho orgulho de te chamar aqui para esse podcast, Fogaça. Alan, muito obrigado. Obrigado inaugurando a nossa vertical. Pô, muito legal. Fico muito feliz em poder inaugurar aí esse trabalho com vocês. Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. A trilha que você vem criando aí como empreendedor, e como eu te falei um pouquinho antes aqui no nosso aquecimento, quem nos segue, quem nos acompanha, e é uma coisa que me dá muito orgulho hoje, Fogaça. Você deve vivenciar isso também no teu dia a dia. As pessoas parando, mandando mensagens pra gente. Porra, pratiquei aquela dica que você deu e o meu negócio mudou. Eu queria começar o nosso esquenta aqui do nosso papo por aí. Essa fase tua, que é diferente como apresentador. Sim. O que deve ter mudado aí no teu dia a dia, esse encontro, essa interação com o público? Bom, o Masterchef, primeiramente, salve para todo mundo aí. Para quem gosta de gastronomia, pretende abrir algum negócio, a gente vai conversar durante o programa aqui. O Masterchef, ele deu uma visibilidade muito grande. Faz 10 anos, né, que a gente está fazendo o programa. São mais de 25 temporadas, eu acho. E, de uma certa forma, para a imagem, para os negócios, foi muito bom, né? A minha imagem como chefe de cozinha, os restaurantes, né? E tudo que envolve esse mundo da gastronomia. Mas é interessante, né? Você fez uma pergunta meio sobre a televisão, mas eu gostaria de relembrar quando eu comecei a trabalhar com gastronomia. Porque às vezes as pessoas olham, se inspiram, como você estava falando, às vezes você dá uma dica, faz um negócio, faz no programa, e a pessoa fala, porra, fiquei inspirado com você, eu tinha tal profissão, agora mudei, não quero mais ser advogado, whatever que seja, e vou transitar agora para o ramo de gastronomia. Porém, é muito importante a gente saber que aquele velho ditado que eu sempre falo, menos é mais, né? É muito importante começar a empreender com um negócio, com o pé no chão. Eu, no meu caso, mais ou menos quase 20 anos atrás, fiz arquitetura pela metade, parei, fiz comércio exterior, também parei. Trabalhei em diversos segmentos, em loja de CD-ROM, em locadora de vídeo, vendendo roupa, em banco, né, em escritório de office boy, pode-se dizer, lá atrás, com 14, 15 anos de idade. Então, eu dei uma boa rodada. E nessa época que eu trabalhava no banco, que eu fiquei durante quase 5 anos, eu sempre gostei muito de comer, né? Desde moleque, ovo frito, com arroz, depois sushi. Então, fui sempre um bom de boca, pode-se dizer. E nessa época que eu trabalhava no banco, foi quando apareceu, né, do nada. Às vezes a gente fica procurando coisas e não encontra, né? E ainda mais, hoje eu vejo os adolescentes, né, não sabe, eu estava com meu filho ontem. Filhão, o que você vai querer? Vai querer ser cozinheiro que nem o pai? Não, pai, não. Eu falei, o que você vai ser? Vai querer ser, né? Então as pessoas não sabem, né? Não sabem. Então, para mim, de uma certa forma, a gastronomia ela entrou automaticamente por uma necessidade de comer uma comida boa. Então eu tinha feito as faculdades pela metade, estava no banco. E aí um belo dia, eu falo sempre essa história, antes de ir para o banco, eu tive vontade de comer um bife empanado da minha avó, minha querida avó, falecida vovó Lilisa. E nesse dia, eu lembrei daquele bife empanado, né? Hoje é muito clichê, né? As pessoas falam, tem uma lembrança. Mas realmente, essa lembrança veio. E no dia eu falei com a minha avó, liguei para ela, falei, vó, como é que a senhora faz esse bife empanado? Falou, você pega a carne, meu filho bate, passa no ovo, na farinha, frita e ela tá pronta, tempera ela. E lá desci eu pro supermercado, comprei os ingredientes,
E comecei a cozinhar e não parei mais. Isso vai completar 20 anos. Olha que engraçado. Olha isso. Comecei Quantos a fazer... anos você tinha, Fogaça? Quantos anos? Hoje eu tô com 50. Você estava com 30. 30, quase 30. Quase 30. Quase 30 anos. Um pouco antes. Uns 28, 29 anos. Então... E aí comecei pedindo receitas para minha mãe, para minha avó, trabalhando no banco, fazendo comida. Já tinha essa relação com o rock, com a música, né? Que eu ia falar aqui. É o que eu falo, sou roqueiro antes de ser cozinheiro. Aí tinha os amigos da tatuagem e eu falei, eu comecei a cozinhar. Daí a gente fazia uma vaquinha no supermercado, comprava, eu fazia comida e fiz alguns jantares para pessoas conhecidas. E aí entrei numa faculdade. Na época eu pedi a receita, daí minha mãe me ligou uma vez e falou, Henrique, você fez 2 faculdades pela metade, você trabalha no banco, eu sei que você gosta do seu trabalho, mas não é aquela coisa, né? Visceral, pode-se dizer. Por que você não vai fazer uma faculdade de gastronomia? Começaram alguns cursos aí. Estava bem no começo, quase 20 anos atrás, nessa onda, pode-se dizer, da gastronomia, de faculdades. E naquele dia que ela me falou, eu respondi, não, mãe, nada a ver. Eu quero, só tô pedindo receita para eu poder fazer comida aqui para mim. Aí passou 10 dias, eu continuei pedindo. Vó, como é que faz o feijão? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Daí ela fez uma segunda ligação. Falou, meu filho, vou te falar mais uma vez. Eu, como a sua mãe, por que você não vai fazer um curso de gastronomia? Você está interessado? Você está fazendo, cozinhando todo dia? Nessa segunda ligada que ela me deu, daí eu pensei, parei, desliguei o telefone e falei, putz, realmente, vou atrás. Daí fui atrás, prestei 2 vezes ali uma faculdade, não consegui. Na terceira eu entrei, comecei a faculdade. Então já estava bem intenso nesse trabalho, fazendo comida para mim, para os amigos, né, fazendo a vaquinha no supermercado. E aí um conhecido falou, você está mexendo com comida, se eu comprar uma perua Kombi, você faz a comida da Kombi? Eu falei, demorou, faço. Olha. Então daí foi aí que foi o desfecho para eu poder sair do banco, que eu estava há quase 5 anos. Aí eu fiz um acordo no banco, falei pro pessoal, puta, agora eu vou seguir, vou começar a mexer com comida, com lanche, com as coisas, né? Eu estava bem empolgado. Saí do banco e depois de uns 2, 3 meses a gente inaugurou o Rei das Ruas, que era uma Kombi laranja, ficava na Rua Augusta ali. Olha. E ali eu preparava carne louca, calabresa louca, hambúrguer de picanha, purê de batata, vinagrete, porque era uma época... Hoje em dia tem muitos food trucks, né? Hoje mudou esse cenário da gastronomia. Mas nessa época, 90 e pouco, você andava pela rua, tinha as Towner, que tinham os prensados, os dogão, né? A comida de rua sempre existiu. E o cara que vende o algodão doce, a pipoca, o hot dog, o hambúrguer. E daí nós lançamos o Rei das Ruas, né? A Kombi laranja. E foi ali que eu consegui sair do banco. Eu comprei uma mesa de inox, um moldador de hambúrguer, um freezer e comecei a fazer todos os testes para poder abrir essa Kombi. A Kombi abriu, funcionou mais ou menos uns 6 meses, porque ela se pagava, não estava dando lucro, mas para mim estava sendo ótimo pela experiência. Eu comprava R$100 de ingrediente, revendia, repunha os 100. Não ganhava, mas também não perdia, porém estava ganhando muito aprendizado, né? E maturidade para trabalhar. Depois de 6 meses parou a Kombi e eu falei, o que eu vou fazer? Estava acabando a faculdade, uma faculdade de 2 anos, e aí eu comecei a fazer alguns estágios. Eu já tinha feito estágio um pouquinho antes da Kombi, aí fiz alguns estágios. Aliás, acabou a Kombi, falei, o que eu vou fazer? Daí eu criei uma marca chamada Fogar, que hoje eu tenho ela tatuada aqui no meu braço. Eu me chamo Henrique Aranha Fogaça, eu peguei o ar do Aranha, o fog do Fogaça e criou Fogar, que é até hoje registrado, né, a minha empresa. Legal. E ali eu saí batendo perna pela rua, com uma lancheira, pode-se dizer, uma bolsa térmica, com lanches, eu desenvolvi alguns lanches, aí mousse de chocolate, bolo, então eu saía batendo perna. Era uma época que tinha aquelas lan houses, você lembra? Lembro. No começo, na era de internet, de computador. A galera não tinha condição de ter o computador em casa. Lá e alugava. Aí eu ficava 1 hora, aí ficava lá jogando, ou mandando mensagem, e-mail, né? Então ia muito nessas... StarCraft. Então você sabe do que eu estou falando. Sim. Então eu ia em muita loja de conveniência e essas lan houses. Eu lembro bem, né? Que tinham várias.
Daí eu ia com a minha lancheirinha, entrava e oferecia o lanche. E eu vi muito não, né? Porque esquisito, né? O cara tava lá, chegava eu com uma lancheira, ó, tem um lanche para vender aí e tal, um mousse de chocolate. Eu ouvi muito não, mas ouvi alguns sims que me deram força para continuar, né? E começar essa empreitada, né, para chegar até hoje, depois de quase 20 anos. Então, o que eu digo para você que está me assistindo aí, que quer empreender, né, comece pequeno, porém com muita determinação, muita resiliência, porque hoje as pessoas desistem muito fácil. Houve um não ali, fala, nossa, eu não sou bom nisso, acaba se desestimulando, né? Então, é muito importante a gente ter como meta e como plano, e no coração, seguir o nosso coração, né, para ir ouvir não, continua, que as coisas acontecem. E daí eu fiquei durante esse tempo vendendo comida na rua, depois parei depois de uns 3 meses, 4 meses, fiz alguns estágios, trabalhei em um restaurante que era no Shopping Iguatemi, na época. Então foi um pouco rápido esse caminho assim de uns 2 anos, né? Desde a Kombi, desde eu fazer comida, pedir para minha avó, fazer para os amigos, Kombi, sair na rua vendendo, depois estágio, trabalhando, e aí um belo dia um amigo meu das antigas, o Marcelo, o velho, o apelido dele, me ligou numa segunda-feira, meia-noite, 1h da manhã, eu estava dormindo, porque eu já estava meio nessa função do carrinho, né, das coisas, e ele falou, ô Cabeção, eu já tive vários apelidos, falou, Cabeção, você está mexendo com esse negócio de comida, o pessoal tem uma galeria de arte, que é no final da Paulista, eles querem abrir uma cafeteria, vender alguns lanches pro pessoal que frequenta a galeria. Daí eu tava dormindo, falei, beleza, mano, eu te ligo amanhã. Daí liguei pra ele logo cedo, umas 7 e pouco. Aí eu acordei ele, porque ele tava mangaçado. Quando ele me ligou, eu percebi, ele tava numa festinha. Então, daí acordei ele cedo no outro dia. Falei, ô Marcelo, o que é essa história mesmo? Ó, o espaço lá, um espaço pequeno, os caras querem vender lanche e tal. E eu lembrei de você. Na hora, eu peguei o contato, subi na Galeria Vermelho, que é onde inaugurou o Sal. Tive uma conversa ali de uns 20 minutos com o Eduardo, que era o dono da galeria, é o dono da galeria. Falei, Eduardo, eu comecei aí, tô fazendo uma faculdade, tava vendendo comida na rua, né? Tive um carrinho, fiz alguns estágios, tô aprendendo, tenho muito para aprender, mas eu tenho muita vontade, né, de trabalhar, de fazer acontecer. Daí ele apertou minha mão, olhou no meu olho e falou, já vieram umas 4, 5 pessoas aqui, eu não senti firmeza, monta o seu boteco aí. E aí foi onde começou a história do Sal. Começou como uma cafeteria, né? Eu vendi alguns lanches, uns sucos diferenciados, uns shakes com café, com chantilly. E só que minha cabeça já estava focada um pouco em prato, né? Porque eu já tinha feito a faculdade, tinha o carrinho, tinha passado em alguns restaurantes. E aí fiquei mais ou menos 1 mês e pouco vendendo esses lanches, indo no boca a boca, o pessoal gostando. Já eram uns lanches na época do rap, você lembra do rap? Que é aquele pão enrolado? Que também era uma época que foi uma novidade. Então fazia o rap, fazia um lanche vegano, com legumes, alguns lanches. E aí tava indo bem e tal, e daí um belo dia, de novo, outro belo dia, eu falei, vou pôr um prato de comida. Tava 1 mês e pouquinho ali. Era o pátio da galeria, o restaurante ficava escondido, era um lugar pequenininho, até o final da parede ali, uns 3 metros por 2, um corredorzinho. Mas antes disso, só para relembrar aqui, eu fui atrás de equipamentos usados, porque eu não tinha muito dinheiro para montar a cafeteria, que ia virar o Sal, que era o Sal, e daí eu comprei algumas coisas usadas, fui atrás. Aqui eu tenho um fogão que eu comprei lá na Zona Leste, em Itaquera. Daí eu ficava atrás das coisas que nem doido, de moto para lá e para cá, porque quando eu saí do banco, eu comprei um moldador de hambúrguer, a mesa, o freezer e uma moto, que eu sempre gostei de moto. E aí ficava rodando, eu fui achar um ferro velho de inox, de coisas de restaurantes, lá em Itaquera, extremo Itaquera, Zona Leste, rodando, perguntando, fui parar lá, aí comprei esse fogão, comprei uma geladeira grande de 4 portas, e foi ali que eu comecei o Sal. Daí fiquei 1 mês e pouco fazendo os lanches, e daí um dia eu falei, vou pôr o prato. No outro dia eu falei, vou pôr um prato de comida amanhã. Eu tinha uma lousinha lá que eu escrevia, e daí no outro dia eu pus ali uma entrada, que era uma saladinha, e o prato que era um risoto com uma carne. E aí nesse dia
apareceu um casal, acho que umas 2 e pouco da tarde, não tinha ido ninguém no sal. Falei, caramba. E aí apareceu esse casal, eles olharam ali na lousa, a gente quer esse prato. E aí comeram, foram embora, aí deu uma meia hora, ligaram no telefone do sal, falaram, aqui é do Guia da Folha de São Paulo, a gente queria fazer uma matéria com o espaço. E aí tinham aqueles caderninhos dentro do jornal, você lembra disso? Lembro. Tinha o caderninho Guia da Folha de São Paulo. E ali saiu uma matéria do sal, aí começou a vir gente, eu pondo pratos todo dia. Eu fiquei durante uns 2 anos pondo prato diferente todo dia. O que eu fazia? Aí eu comecei a fazer os pratos. Começou o movimento, saiu na revista, começou a encher. Depois, na outra semana, já foi o pessoal da revista Gula, a extinta Gula, hoje não existe mais. Só que, eu comecei freneticamente ficar em função 100% de comprar as coisas, de testar prato. Então, o que eu fazia? Para quem não sabe, hoje na Rua da Cantareira, que é lá onde é o mercado municipal, de terça a sexta, a partir da meia-noite, ali rola o maior tráfico de legumes, verduras, frutas. Chega no Ceasa, vai um monte de caminhão para lá. Então, eu ia de madrugada para lá, com o carro, chegava lá 1h da manhã, escolhia o que eu queria comprar, andando, aquele monte de carroceiro, de coisa, puta bagunça, para escolher o melhor ingrediente, o preço melhor. Comprava caixa de caju, alface, comprava uma série de coisas, punha no carro, chegava no restaurante umas 3 e pouco da manhã, 4 horas da manhã, punha as caixas lá dentro, saía, esperava alguma feira começar. Essas feiras, tinham várias feiras que eu ia, e daí comprava lá 5 pedaços de frango, 5 peixes, 5 pedaços de carne. Aí voltava às 6 e pouco da manhã. Eu estava ali sentado com a minha lousinha. Daí eu olhava espinafre, peixe, risoto de espinafre com peixe e um molho tal. Aí criava os pratos ali, punha na lousa. E todo dia eu fazia isso. Eu fiquei durante uns 2 anos. Eu não sei de onde eu tirava tanta imaginação, mas isso foi muito importante para o meu crescimento. Imagino quando você aprendeu. Que eu errava bastante, acertava, ouvia o feedback e aí fui trabalhando. Então, e depois desses, eu tenho quase certeza que eu fui com um amigo meu, o Lino. Isso. Ficava no Alto da Consolação lá, não ficava? Sim. Então, eu fui bem no começo, se a minha memória foi não falhar, 2005. Isso, 2005 e 2006. Inaugurou em 2005. É isso aí. Era fantástico, era um negócio surreal, né? Não, eu lembro que saiu uma matéria não sei se era o Estadão, falando assim, se chover você se molha, se ventar o guardanapo voa, mas vale a pena ir conhecer. Foi o Josimar Melo, que é um crítico de gastronomia das antigas, que escreveu, eu lembro até hoje que ele escreveu sobre o magre de pato, que acho que era um risoto de castanhas com magre de pato, alguma coisa. Então foi indo no boca a boca, saindo nesses veículos, e a coisa foi crescendo, tomando corpo. Eu fiquei mais ou menos 2 anos e meio nesse espaço pequenininho. Depois eu ampliei o sal, uma parte dele, reformulei a cozinha, e uma coisa que eu sempre priorizei no restaurante é a cozinha estar alinhada com o salão. Então, não sei se você já foi no Sal. Sim, no Cidade Jardim, você vê que a cozinha é de vidro. Quem está cozinhando está vendo. Porque eu tinha muita preocupação, assim. Eu servia comida, eu queria ver a reação do cliente. Bom. Então, eu servia, eu ficava olhando. Você vê a primeira garfada, você já ganha ali, né? O cara, fazia assim, fala, puta, estão gostando, né? Então, essa relação, né, do cliente com a gente que está dentro da cozinha é uma coisa que eu priorizo muito. E vira conteúdo, né, Fogaça? Você vê a cozinha funcionando. Eu adoro, eu gosto de cozinhar. Então, assim, faz toda a diferença do mundo. Porque a cozinha é um submundo, né? É isso. Tem o submundo da cozinha, a maioria das cozinhas sempre foram escondidas, né? Você tem o salão lindo, maravilhoso, glamouroso todo, e a cozinha underground. Então eu queria juntar o underground com a sociabilidade, pode-se dizer. Sim. Né? São características aí dos meus restaurantes. O Jamile, o Sal, o Cão Velho também, que é um pub. Eu não conheço, o Jamile eu conheço, o Cão nunca fui. O Cão Velho é legal, hein? Preciso ir. É um pub, é uma extensão do que eu sou, ligado ao rock, a moto, tatuagem e a fidelidade com o animal, né? Que eu gosto muito de cachorro. Também. Então o Cão Velho... Tem 3. Né? Você tem 3? Tem 3.
Que raça? Tudo Shih Tzu. Shih Tzu. São umas figuras. Legal demais, A minha é bom. esposa é apaixonada neles e eu vou ser sincero, no começo eu não gostava não. É mesmo? Mas agora... Ó, quem não gosta de cachorro, boa pessoa não então, é, hein? Eu sei, por isso que eu falei no passado, falei que não gostava. Hoje eu não vivo sem. É, né? Não São vivo filhos, sem. né? Não São vivo tipo sem. filhos. Eles que animam qualquer dia ruim, Sim. que você chega em casa e eles pulam em você, não tem jeito. E eu sempre tive animal, né? Então a ideia do cão velho é alta fidelidade até o osso. Eu criei um slogan Que legal. que é alta fidelidade até o osso, né? De cachorro. Então o cão velho é uma comida, é um pub, né? Com rock and roll, não música ao vivo, mas um ambiente todo mais... É uma junção de pubs londrinos com a nossa característica brasileira, tanto na decoração, em tudo que envolve o cardápio. Eu desenvolvi bem temático, trazendo raças de cachorro, cachorros que eu já tive, que eu tenho. Então você vai lá comer a granola. Granola é um lanche que eu tenho que é um vegetariano, que é um pão australiano, que ele é marrom. Por quê? Porque a granola é minha labradora, que tá velhinha e ela é marronzinha. Então eu criei a granola. Aí tem abobrinha, tomate, shimeja, um lanche delicioso vegetariano. Então tem toda essa temática dentro do cão velho. Sensacional. Acho que aqui fica uma primeira dica aí para o nosso empreendedor que nos segue, né? Primeiro, obrigado por compartilhar esse início da tua carreira. Jogado, um pouco de cada sensacional. Coisa, mas... Acho que fica aqui alguns registros, né? Você precisa procurar o seu propósito. A hora que você encontra ele, sucesso vem. A coisa vai, Não tem jeito. Então, ir pra cima, e não desistir. Isso. Esse era o segundo registro, né? Resiliência, determinação. Precisa ter, porque não vai vir fácil. Nada grandioso é construído sem resiliência. Nunca vi, cara. Sim. E nada começa grandioso. Nada. Você pode ver as maiores, né, histórias de empreendedorismo, de pessoas aí começaram, né, pelo começo. É isso aí. E acho que o terceiro registro, uma coisa que é comum aqui, eu falo sempre, Fogaça, você não pode ter medo de experimentar as coisas. Você não pode ter medo de tentar. Né? Sim, o cara que tem... Uma coisa que é fundamental é coragem, né? O empreendedor o medo, que faz... ele inibe muitas etapas da vida que você acaba perdendo. É isso. Pessoa que tem medo de arriscar, de ir pra cima, acaba ficando numa comodidade. Que é comum no que você me falou aqui. Quantas vezes você reiniciou o teu caminho, mas... Dá pra ver no teu olhar aí, você nunca teve medo de reiniciar. Sim. Quem tem medo de reiniciar, eu falo isso para executivo, né? O executivo que tem medo de perder a cadeira, ele vai ficar estagnado a vida inteira. Não vai prosperar, não vai experimentar novas experiências. Você tem medo de perder a cadeira, você não vai fazer nada grande, você não vai fazer nada histórico. Vai morrer sentado ali. Vai morrer ali. É isso. Né? Eu tô 30 anos no mercado, eu nunca vi um cara que, às vezes cliente, que senta na frente da gente... Quando eu percebo que o cara, esse tá guardando a cadeira. Não vai sair nada... Com certeza. Desculpa a palavra aqui, nada foda vai nascer se você não tem coragem. Então, obrigado por compartilhar esse início nosso aí, porque quente. É importante, porque às vezes eu vejo... Tem pessoas... Um outro exemplo. Pessoas que fazem faculdade, né, se formam, aí vão no sal. Ô, chefe, sou seu fã, quero trabalhar, quero aprender, vou dar meu sangue aqui. E é uma coisa que eu falo que é muito importante... Que o glamour da cozinha vai no MasterChef, você vê o prato lindo numa revista, um programa. Essa é a parte glamurosa. Porém, a realidade de um restaurante é punk. Punk. Enquanto você está trabalhando ali em um ambiente de calor, que você se queima, você se corta. A hora que está todo mundo se divertindo num sábado à noite, comendo, se divertindo, você está dentro da cozinha, trabalhando. Então, é muito importante... Para as pessoas, eu falo para as pessoas jovens e até pessoas mais velhas que estão fazendo um curso ou finalizando uma faculdade, entre um restaurante profissional, faça um estágio para entender realmente. Porque muitas dessas pessoas que eu te falei, chefe, quero trabalhar com você, vou dar o sangue, você vai ver, não sei o quê. O cara fica 3, 4 dias e não volta. Some muitos e muitos. Porque vai sair 1h30, 2 horas da manhã do restaurante... Vai ter que lavar a cozinha, recolher lixo, fazer toda a parte, que é o começo de tudo, né? Perfeito. A gente tem alguns quadros, Fogaça, fixos, e eu queria começar pelo primeiro deles aqui, que é bem legal. A gente sempre mescla aqui grandes nomes, grandes artistas, com empresários. Você senta aí muito bem nas duas cadeiras. E o primeiro quadro é Conta um Segredo Aí. Um segredo que, se eu der um Google... Eu não vou... Um segredo? Um segredo que
pode ser pessoal ou pode ser profissional, algo que você ainda não comentou. Puta, aí você me pegou, velho. É isso mesmo. Essa é a ideia. Cidinha, me ajuda aí. Que eu não vai, ela também não vai saber, né? Um segredo? Você contou coisas boas aí no começo. Ó. Uma coisa dos bastidores. Geralmente já quando vem a resposta, vem os melhores recortes mas é que aí. eu tô pensando aqui. Um segredo, rapaz. Vai ter que digitar esse tempo, né? Fica de tranquilo. pensar. Bom, vou falar uma coisa meio óbvia aí que não é. Mas um segredo para você ter êxito, por exemplo, na cozinha, matéria-prima de qualidade, por exemplo. Porque muitas vezes, às vezes o cara cozinha bem, é um ótimo cozinheiro, só que se ele não tiver uma matéria-prima boa, o resultado final não vai ficar à altura, né? Mesma coisa, se eu pegar uma caixa de tomate verde para fazer o molho de tomate, o tomate tá meio batido e verde, vai ter um tomate ruim. Então vai falar, nossa, o cara é um baita chefe de cozinha, mas o molho dele tá horrível. Então um grande segredo é a escolha ideal da matéria-prima, no caso da cozinha. Eu gosto de fazer churrasco. Os meus amigos. Por exemplo. Mas eu tenho dá um puta no trabalho. Eu gosto de fazer porco no churrasco. Sim. Não tem jeito. Pra você fazer um churrasco bom de porco, eu vou lá no mercado, acordo cedo, vou lá no Porco Feliz, é um lugar que eu consigo comprar melhor. Porco Feliz, eu trabalho com os caras há quase 20 anos. É isso. Vou lá, Silvio, rapaziada. escolho lá, não sei o quê. Aí na hora que os amigos estão comendo, porra, que churrasco, onde você comprou? Que faz toda a diferença. Lógico. É óbvio que tem o seu jeito de fazer, aquele seu tempero especial e tal. Sim. Mas se a matéria-prima é ruim, cara, não tem milagre. Não tem milagre. É um isso aí. segredinho besta, mas é importante. Traduzindo pro ambiente de negócios aqui, eu costumo falar que é você montar um time de qualidade. Às vezes o empresário não está disposto a investir na qualidade do time. Né? Tá sempre preocupado ali com valor, com custo. Aí você vai ter uma qualidade péssima de colaboradores e a coisa não vai prosperar. Mesma coisa. Então é muito importante a valorização, o crescimento dentro da empresa. É isso. Quantas pessoas eu tive lá no Sal que vieram sem estudo, mas tinham vontade de aprender e começaram na pia, na lavagem, daí foram ajudante de cozinha, depois pegaram algumas praças. Foram várias pessoas durante esses 20 anos que passaram. Quanta gente se formou. E que se formaram em gastronomia, hoje trabalham em restaurantes, abriram seus próprios restaurantes. Então é importante a cadeia crescer, né? E as oportunidades dentro do dia a dia, né? De trabalho. O segundo quadro nosso, esse é muito bom também, a galera curte. Todo mundo tem em comum um dia que você tem certeza que daquele dia, seu ambiente profissional, a tua carreira mudou. Qual foi esse dia e o que você aprendeu nesse dia? Cara, eu acho que foi um crescimento assim natural, né? Desde da Kombi, dos lanches, tudo. Mas eu acho que quando eu ganhei um prêmio como chefe revelação, eu acho que aí deu uma chancelada. Falei, tô no caminho certo. Já sabia com o meu feeling que eu fazia o que eu gostava, né? Eu sabia que as coisas eram gostosas. Você estava olhando no olho do cliente ali, experimentando? Vendo, o cara experimentando, o elogio das pessoas. Mas quando eu recebi o prêmio de chefe revelação, eu acho que dá uma chancelada. Falar, tô no caminho certo, vamos seguir, sem olhar para trás, né? Só fazer melhor cada vez. E quanto tempo depois do Sal você ganhou o prêmio? Você lembra? Talvez uns 2 anos. 2. 2007, acho que um ano e pouco, 2008, por aí, acho que foi. Boa. Que é um tempo de maturação também. Claro. Porque hoje você vê... relativamente rápido. Sim. E você vê hoje, eu vejo muita gente, é importante o menos é mais, começar do começo, muita gente que abre restaurante, o cara é um bom cozinheiro, abre um restaurante grande e não tem uma boa gestão administrativa. Hoje um business é meio a meio. A qualidade do artista, que é o cozinheiro, na criatividade, na criação, na liderança, né, numa cozinha muito bem executada, e a outra metade é números. Não tem jeito. Estoque, CMV, o nosso ganho está na nossa compra. Então você tem que ter a melhor compra com a melhor matéria-prima para daí você trabalhar tudo que envolve para você chegar no final de uma ficha técnica, né? E ter lá a sua porcentagem de ganho em cima do prato, né? Tem muito tempo de varejo. Passei pelas maiores redes de varejo. E
quando me pergunta qual que é o principal segredo, eu falo exatamente o que você falou. Comprar bem comprado. Comprar bem comprado. Comprou bem comprado, qualquer erro depois, você tem espaço para corrigir. Sim. Se você compra errado, qualquer Já erro ferrou. que venha, Aham, você já não consegue tomou. corrigir. Sim. Não tem espaço para correção se você comprar errado. Sim. Né? No varejo é a mesma coisa. Comprou bem comprado, você vai ter chance de promocionar o produto que não girou depois. Agora, comprou errado, a margem aperta, você não consegue fazer nada. Já ferrou. O produto vai ficar parado no estoque, comeu teu caixa, comeu rentabilidade, vira uma bola de neve, você perde a mão do negócio. Qualidade e preço é a melhor coisa. É isso aí. Bela dica, o que eu sempre reforço aqui. Esse é um outro quadro interessante que a gente gosta de explorar. A gente fala, me deu inveja. Então, no teu caso, eu sempre pergunto para o artista um papel que ele gostaria de ter feito. Inveja boa que a gente fala. Me deu inveja, eu quero que você fale um restaurante. Porque pro artista, pro ator, eu pergunto, cara, qual papel você gostaria de ter feito numa novela que você não fez? Uma coisa. O Cauã, quando esteve aqui, ele deu exemplo que ele fez um teste para o Star Wars, lá fora. Legal. E não foi aprovado, tá? Ele falou, porra, fiquei com aquilo na cabeça há muitos anos. No teu caso, eu quero que você fale um restaurante ou algum projeto na gastronomia que você gostaria de ter feito. Você falou, cara, porra, esse eu gostaria de ter feito. Vamos lá. Eu acho que foi quando eu fui para Bélgica, há uns bons anos atrás. Eu fiz estágio num restaurante de uma chefe que tinha ganhado o prêmio durante uns 15 dias. E daí eu ia para um outro restaurante de um chefe que eu achava, eu esqueci o nome dele, que era um baita chefe, né? E aí chegou e não rolou. Não rolou, daí eu tive que voltar. Então eu fiquei um pouco desapontado, né, por não ter conseguido. Mas de boa também. Faz parte. Pergunta pessoal pra você agora. Na Europa, pra mim, a melhor cozinha, se vou falar um negócio aqui que o pessoal vai criticar. Espanhol. Não, portuguesa, cara. Portuguesa. Portuguesa na média, assim. Tô falando de Portugal, qualquer lugar que eu entro, pode ser um... Lá não tem as padarias, né? Mas pode ser um bar ali de bairro, você come bem. Sim. Né? Principalmente ali no Algarve, ali quando você desce até Faro. E eu não tive essa experiência, pelo menos, ou não tive a sorte, tanto na Itália quanto na França, que falam muito. De comer tão bem como você comeu em Portugal. Em qualquer lugar. Então, mas eu vejo... Eu queria que você me falasse aí da tua opinião. Tem esses países que têm, né, as raízes da gastronomia, comida francesa, italiana, né? E até a própria portuguesa. Porém, cada vez mais que eu vejo, quando eu viajo, que a gente tem que pegar boas indicações. Porque eu já comi mal na França, já comi mal em Portugal também. Bem? Mal assim, nada surpreendente. E na Espanha também. Como já comi bem também em Portugal. Então, os dois. Então, a questão de você ir no lugar certo, né? Com um chefe bom, um restaurante bom, que pratique uma boa gastronomia. Eu gosto de explorar, eu vou parando. Eu fui para Algarve esses tempos, o ano retrasado. Ocean, você foi no Ocean? Eu fui no Ocean, que é no hotel. No hotel, dentro do hotel. Eu fui. Não é Tem foda. 2, 3 estrelas Michelin. Isso, 2. Fui. Já teve 3, quando eu fui, Acho tava que com voltou 2. Fui no Ocean, em Algarve. Isso. Eu Fui no hotel, fui fazer o lançamento do meu livro lá, fiz alguns jantares. Legal. Mas eu fui. E uma coisa, eu gostei bastante do Ocean. E uma coisa também aqui, não criticando, mas falando, às vezes, eu vejo que o modismo, ele aparece e depois ele some. Tipo, calça dos anos 80, roupa que a gente usava, que passa, depois de 20 anos ela volta, e é mó legal, né? Retrô. E... Por que eu tô falando isso? Você ia fazer algum comentário do Ocean. Ah, tá, de gastronomia. Tá falando de às vezes... As pessoas vão voltando para a simplicidade, eu vejo. Né? Tem a modernidade, gosta daquela gastronomia com espuma, com esfera, um monte de coisa, vem, depois vai caindo, alguns se mantêm, depois ela vai desaparecendo, porque as raízes, né, de uma cultura, de uma civilização, vem através da gastronomia, então acaba voltando na simplicidade. Então eu já tive em restaurantes, esse Ocean eu gostei bastante, já tive em alguns com 2 estrelas Michelin que... Eu já tive vários. Né? Valeu a pena, né? Você gasta uma grana, fala, devia ter comido no restaurante da esquina ali,
que tinha uma massa boa, enfim. Mas faz parte, é sempre importante a gente estar indo conhecer, né, para estar antenado no que está acontecendo aí no mundo. Você falou uma coisa importante, que é uma tendência que a gente percebe, a gente tem costumo falar aqui, tanto aqui no Acelera aí, mais de 160 segmentos da economia diferentes, a gente tem clientes, quanto na Pulse, que é a nossa agência, que opera grandes contas, a gente tem a oportunidade de ter o feedback aí de N segmentos econômicos diferentes. E eu percebo uma onda muito forte, Fogaça, da nostalgia, cara. Uhum. Em todos os segmentos. Sim. De banco a varejo, todos, de varejo a estética, a moda masculina, a moda feminina, a educação. Sim. Tem uma onda forte acontecendo nostálgica. Será que a humanidade veio perdendo a mão um pouquinho esses anos? Eu acho que sim. Eu acho que o excesso de informação... É tudo excesso. É isso. A hiperfragmentação de informação. Sim. Muita gente que sabe de tudo, mas não tem profundidade em nada. Sim. Muito isso. E acaba voltando, trazendo essa nostalgia. Porque, porque tá as coisas mais enraizadas. É isso. Você pode perceber, um movimento claro que eu percebo hoje em todos os nossos clientes, é loucura. Você pegar 10 anos atrás, o profissional acima de 40 anos era mal visto no mercado. Uhum. Agora é uma onda exatamente contrário. As empresas querendo o profissional 40 a mais, às vezes 50 a mais, por ele trazer essa experiência, trazer essa visão mais profunda, mais analítico das coisas, não ficar só no superficial. Hoje é tudo muito supérfluo, né? Um pouco assim. Que é uma virada grande aí de tendência. Uhum. É legal o teu comentário. Raízes são raízes, né? É isso. A gente está com um tempo. Eu queria agora... Sei que você está recente, a gente está fazendo um movimento aqui contrário da tradição, né? Geralmente quem acessa a nossa plataforma, quem vem para o Acelera aí, primeiro faz a diária de gravação para depois fazer o podcast. A gente inverteu um pouquinho aqui contigo, mas eu tô tranquilo porque pela tua história aqui de mudança, você vai lidar com isso muito fácil. Mas eu queria que você pegar o teu olhar como empreendedor sobre essa nossa iniciativa, né? Criar um projeto. Eu brinco que a gente é o Netflix da publicidade, quando a gente traz grandes nomes que não eram acessíveis para a maioria das empresas no Brasil, mas é um formato que serve para o mundo inteiro, né? Nomes que têm condição de mudar a história. E não nasceu agora, nasceu no começo da minha carreira, acho legal você conhecer isso. Legal. Tinha 18 anos, Marabras aqui em São Paulo, meu primeiro trabalho, tinha 17 para 18 anos, também fui office boy, comecei a trabalhar cedo também, mesma trilha aí sua. Mesma pegada. E eu queria mudar a história da empresa, a Marabras só tinha 2 lojas na época, eu queria fazer comunicação muito diferente, né, fazer aquele negócio, não tinha verba, cara, tinha 15 mil reais de verba, o que você faz com 15 mil reais na época? Eu tentei fazer fui atrás do diretor do SBT na época, para tentar levar a marca para TV, não tinha como, o dinheiro não dava, e ele chegou para mim e falou, seguinte, cara, tem uma chance aqui. Um dos artistas nossos tá precisando de grana, veio falar comigo, só que ninguém tem coragem de contratar ele. Por quê? Eu fiz exatamente essa pergunta. Por que ninguém contrata? Porque ele é o vilão. Sim. E ninguém da publicidade contrata o vilão. Eu falei, eu topo. Não tenho medo. Sim. Não tenho medo de perder a cadeira. Sim. Quem é? Ele falou, é o cara que briga com o Silvio Santos todo domingo à noite no show de calouros. Falei, como assim? Ele é o vilão antagonista do Silvio no show de calouros, é o Pedro de Lara. Ninguém contratava o Pedro de Lara pra fazer nada. E ele, depois do Silvio, ele era o cara que mais aparecia no júri, lá do show de calouros. É muito engraçado. Fui lá, chamou o Pedro, não sei o quê, consegui lá fechar com ele pra ele fazer a inauguração pra mim da loja, fazer a presença, que eu podia divulgar ele no carro de som, no rádio. Sei que eu fiz milagre com a minha verba. E aquilo mudou a história na Marabras. Deu 3 mil, eu lembro até hoje, nitidamente. Que ano foi isso? Foi em 96, 95. A loja da Vila Nova Cachoeirinha, na Avenida Parada Pinto. E eu brinco que eu criei o primeiro índice de sucesso no varejo. Campanha boa de varejo, tem que dar polícia na porta da loja. Parece só as barcas, viaturas. Porque deu 3 mil pessoas, cara. Travou a Avenida Parada Pinto, olha aquele legal, trânsito, aquela confusão. Puta visão. E o embrião do Acelera aí é de lá, cara. Sim. Tem 30 anos essa história praticamente. 30, que legal, hein? Não, eu vejo o Acelera aí, né? É isso que eu queria. Tô te contando a essência lá de trás, porque eu sei a força que é um grande nome. Sim. Chegar num negócio que ainda tá começando ali. Às vezes o negócio tem até muitos anos, mas não estourou a bolha da comunicação. Sim, sim. Né? Você contou aqui, você teve uma bolha, você fazia um trabalho de te fuder, e aí você teve avaliação
já começou a gerar mais cliente, dessa geração de cliente, óbvio, você teve a qualidade da sua entrega, Sim. e o negócio explodiu. Mas tem muito negócio que o cara é bom e não vence a bolha da comunicação. Sim. Então, esse é o nosso propósito. Eu acho que o Acelera Aí, porra, é uma plataforma muito legal, porque o Brasil é muito grande. É isso. Em cada estado é um país, por exemplo, né? E milhares de cidades, né? Nem sei quantas cidades tem no Brasil todo. 5.700. 5.700 cidades. E às vezes o cara tá lá, numa cidade pequena, é um cara bom, que tem a visão pro negócio, e imagina, puto, precisa alavancar com uma pessoa que tem uma história, que, né, fez acontecer, e pensa, como que eu vou ter acesso a essa pessoa, né? E o Acelera Aí tá aí para trazer, de uma certa forma, esse caminho mais fácil para poder furar a bolha, né? E o cara que está lá, que ninguém conhece, poder ter essa expressividade, pode-se dizer, no mercado. Né? Sensacional. Esse é o nosso foco, sempre foi. E a gente vem conseguindo transformar em muitos negócios. A gente começou com 20 segmentos da economia, hoje são 160. Você viu a lista lá, gigante. Bastante, de segmentos. E acho que não. É importante, né? Você que é empreendedor aí desse Brasilzão inteiro, chama de Brasil profundo, né? Que a gente não conhece. Eu me surpreendo todos os dias com. O Brasilzão é gigante. É gigante. É o que você falou. Cada estado é um país. Tipo isso. Não, mas a gente acabou de dar exemplo aqui de Portugal. Outro dia a gente estava analisando, né? Uma empresa portuguesa queria levar o Acelera Aí para lá. Tamanho de São Paulo. Interior de São Paulo. O interior de São Paulo é maior do que Portugal. Portugal tem 10 milhões de habitantes. O interior de São Paulo são 16. O PIB do interior de São Paulo é 1,5 vezes de Portugal. Olha. O interior de São Paulo a gente é maior do que Portugal inteiro. Sim. Se a gente somar o estado de São Paulo com a capital, é maior do que a Espanha. E a gente não valoriza isso às vezes. Sim. Tem muita oportunidade nesse Brasil, é enorme. Mas legal que você já... Não, acho legal. Quem está lá, já né, entendeu. Começando o seu negócio, seja no segmento de gastronomia, que é o meu caso, né? O cara quer ter ali sua lanchonete, o lanche, fazer um negócio de risoto. E é um cara bom, ele vai ter sucesso aí com... Você falou meu negócio de gastronomia, só que agora, antes de a gente ir pro próximo quadro, eu quero te provocar. Quero falar do lado B do Fogaça. O lado B do Fogaça, do músico, autor, escritor e palestrante. Conta um pouquinho disso para nossa audiência, que eu acho que talvez quem só te conheça ali... Lifestyle. Isso, eu queria que você contasse um pouquinho, mas dessas iniciativas também, como a banda... O projeto social também. Isso. Eu tenho uma filha especial, então eu tenho uma banda de rock, vamos começar pela banda. Eu sou roqueiro antes de ser cozinheiro. O nome da banda pra galera? Chama Oitão. Oitão. Meu número da sorte, 8. É mesmo? Não, eu gosto... Não, o 8 é um número que... Só falar brevemente aqui o nome da banda, Oitão, as pessoas acham que é relacionado com a arma, mas não tem nada do 38, que é o Oitão. Mas não é, é uma coincidência de datas. Quando a gente começou a banda foi em 2008, tá? E a gente já tinha feito alguns ensaios, e aí num dia a gente estava no estúdio, tinham 2 músicas, a banda não tinha nome, e aí o guitarrista falou, amanhã é meu aniversário. Daí era dia 7, falei, puta, amanhã é dia 8. Aí o batera falou, porra, meu também é dia 8 de abril. Aí eu pensei, da minha mãe é dia 8. Falei, pô, da minha mãe é dia 8 de maio. Olha. Aí o baixista falou, da minha mãe também é dia 8 de maio. E aí o Sapão, que era um cara que tava aqui, acompanhava os ensaios lá, falou, mano, põe o Oitão nessa porra. E aí surgiu a banda, Oitão, e a banda, saíram alguns integrantes, né? Eu sou o único desde o começo que tô na banda. E hoje... O guitarrista faz aniversário dia 8, o baixista faz dia 8, a mãe do outro guitarra faz dia 8, a Patrícia que está sentada ali, ó, que trabalha com a gente, faz dia 8. Sensacional. Cara, 8 é um número... É o infinito, né? É o infinito. É meu número da sorte. Eu procuro tudo que eu faço. Tudo com 8. Placa de carro é 8, meu telefone é 8, o andar aqui do prédio é 18. Olha, então... Eu procuro seguir... Eu também, cara. O 8 tudo que tem 8 no meio dá certo. Dá então, certo. Eu não sei explicar por quê, mas funciona. Segue no 8. Mas então lá, a banda... Então tem a banda, o Oitão. Qual outra coisa você falou? Os livros. Os livros que eu lancei faz alguns anos atrás, um chefe hardcore, a gente vai relançar agora, dar continuidade no livro. Nele. Trazendo receitas e histórias. Lancei o livro também O Mundo do Sal. É isso. Que foi... Esse eu li. Você viu? Vi. Tem histórias
das Salinas, Isso. né? Pelo mundo todo, com receitas do Cão Velho, do Sal Grosso, que era um restaurante que eu tinha também, Isso. no Rio de Janeiro, que inclusive na pandemia fechou. Então faz parte a gente passar por situações. A pandemia deu uma ferrada geral, né? A pandemia ninguém tinha nada para Sim. se inspirar, né? Sim. Quando aconteceu aqui no nosso caso, tinha um grupo também, né? Acabei não falando. A gente tem de tudo. Tem entretenimento gigantesco como Rock in Rio, The Town e Lollapalooza, faz parte do nosso grupo. Sim. Que a gente teve que cancelar. Você imagina o tamanho do problema. Não, problemaço. As empresas que viviam só de eventos, né? A Dream Factor, por exemplo, ela vivia de fazer a Maratona do Rio, o Carnaval. Foram problemas assim, e a gente foi buscar na época referência no passado para saber se tinha algum aprendizado. Não tem, cara. Sim. A última pandemia que a gente viveu foi a gripe espanhola em 23, que também não foi da proporção. A gente não estava nem pensando em nascer, né? É isso. Então foi difícil. Então foi uma coisa que pegou geral, né, em todos os segmentos, e segmento de evento, de restaurantes também. Então... E teve gente que não recuperou até hoje, né? Infelizmente. Sim, Conheço bastante gente que não conseguiu. Não, fecharam aqui em São Paulo, acho que foram 14 mil restaurantes. Eu lembro que na época que estava finalizando a pandemia, muita gente quebrada, foram 14 mil estabelecimentos. Barzinho, né, lanchonete, um monte de gente quebrou. Então eu tenho o rock, que o rock me ensinou muito essa forma de ser um pouco... essa determinação, a música punk rock, né? O hardcore, o rock mais pesado, traz na sua essência uma forma de não se acomodar, né? O do it yourself. E hoje eu trago isso também para os... porque é uma extensão minha do que eu sou através do rock, uma forma um pouco inquieta e de uma visão para a vida, né? De não se acomodar, de ir para cima, ser resiliente, determinado. Então tem o Oitão, tem os restaurantes, tem a parte social. Também eu tenho uma filha especial, a Olivia. Então eu tô... Oi? Quantos anos ela tá? A Olivia está com 18. 18. Fez 18 agora dia 10 de novembro. Olha o 8 de novembro. Aí. 18. E então eu tô envolvido na parte social também, que eu posso ajudar, por exemplo, na pandemia, fechando os restaurantes, perdendo um monte de comida, a gente fez um esquema, eu entregava comida no centro da cidade. Disso. Foi muito forte. Fiz muitas entregas ali, enfim. Então eu tenho várias facetas, pode-se dizer. Isso. Moto, por exemplo, antes de vir para cá eu estava gravando, eu sou embaixador da Triumph, que é uma marca de moto inglesa, a gente estava gravando, inclusive eu vim gravando até aqui, com a GoPro na cabeça, uma aqui na frente, uma atrás. Que legal. Que é um quadro que a gente vai fazer. São as motos do Missão Impossível. Que o Tom Cruise usa no filme, são todas Triumph. Triumph, É uma baita moto. Enfim, hoje eu faço tudo que eu gosto, né? A banda, Você também dá palestras? Das palestras, sim, já dou palestra há um bom tempo já, contando um pouco da minha história, como eu falei brevemente aqui para você, da importância da gente ter resiliência, achar o que a gente gosta de fazer, porque hoje eu vejo que a maioria das pessoas da nossa sociedade, eu acho que de 100%, acho que 20% gostam de fazer, de trabalhar com o que fazem, né? É isso. A grande maioria trabalha porque tem que trabalhar, mas não é feliz no trabalho. Sim. Então é muito importante achar o dom que a gente tem para o trabalho. Perfeito. O apresentador, como que é para você? O apresentador no Masterchef? Não, a TV. Vou te corrigir a pergunta. Porque Masterchef todo mundo já conhece, mas te trouxe aí uma experiência na TV. Você, por exemplo, gostaria de fazer outro tipo de programa na TV? Inclusive, a gente está em pauta aí para fazer dentro do livro O Mundo do Sal, que é explorando o mundo através das salinas, com as receitas, né? Então, acho que a gente vai gravar um programa, um doc, viajando para a Índia, para o Japão, para vários países, né? Conhecendo a comida local, curiosidades e trabalhando principalmente mostrando as salinas, as famílias que trabalham, como que funciona. Então, acho que cabe agora, nessa fase da minha vida, poder viajar mais pelo mundo, trazer outros conteúdos de gastronomia que eu também vou aprender e conhecer e trazer para o pessoal aí que acompanha. Vai ficar incrível. Legal, né?
Acrescenta música Pra nisso. filme, já me chamaram para fazer filme também. Alguns filmes. Legal. Tem alguns projetos aí pela frente. Enfim. Boa. A gente tem agora um penúltimo quadro aqui, estamos na reta final aí do nosso tempo. É o Fala Aí Invertido. Fala aí! Você faz uma pergunta sobre o nosso ecossistema aqui, sobre o próprio Acelera Aí, ou sobre o mundo da comunicação, o que você quiser. Tá bom, vamos lá. Inverte aí. Hoje, quantas cidades, durante o Acelera Aí que vocês estão fazendo, com esses vários segmentos, quantas cidades vocês já atingiram fazendo o trabalho? Com os segmentos lá, com as pessoas. Ótima pergunta. Cidades que já experimentaram o Acelera Aí, tem mais de 3.500 cidades. 3.500. Mais de 3.500. Tá. A última contagem que eu fiz faz uns 60 dias. Já experimentaram. Atualmente, a gente tem 2.500 simultâneas. Cidades simultâneas com campanhas. A gente tem mais 120 artistas, né? Grandes nomes. A gente vem agregando verticais. Então, a gente pegou na Olimpíada o esporte olímpico, medalhistas do vôlei, medalhistas da natação. A gente está inaugurando agora a vertical da música, muito forte. Legal. Que a gente acredita que vai ter um bom Um sucesso. êxito bom. E a gente está aqui agora abrindo como se o Acelera Aí é o meu conceito original de ser um grande portal de geração de negócios. Né? A gente gera, para você ter ideia, a gente teve que colocar na retaguarda um CRM muito potente, que é o Salesforce. A gente gera hoje no mês passado foi o nosso recorde também, 25 mil leads. Legal, Que é hein? bastante coisa. Bastante. Com uma coisa que é muito importante nossa, que eu gosto de falar sobre isso, que não é porque é acessível que eu posso expor a tua imagem com qualquer empresa. Sim. Então a gente faz, desses 25 mil Tem que leads... ter uma peneira muito bem... processo de qualificação intenso. Tá? Sim. A gente verifica histórico jurídico do CNPJ da empresa. Puxa a capivara. Depois a gente faz a verificação financeira, histórico financeiro. Aí, às vezes marca fica retida aqui no financeiro e fala, não, vou te pagar à vista. Eu falo, não é sobre isso. Você está com 40 protestos, eu não posso expor a imagem do nosso artista do teu lado. Passou no jurídico, passou no financeiro, a gente vai no último estágio, que a gente chama de score social. A gente vê o feedback no Reclame Aqui, feedback no Google, aquelas 5 estrelinhas do Google. Eu costumo falar que o brasileiro é difícil de elogiar. Mas quando ele tem um problema, ele vai lá e escreve tudo, cara. Deixa tudo. Todos os detalhes do porquê que deu ruim. Mas fica ali registrado no Google isso, a gente vai lá, olha essa informação e a gente vê menções positivas e negativas nas redes sociais. Então, de 25 mil leads, qualificam 5 mil. Quer dizer, é um processo puxado. Desses 5 mil que vão para nosso time de Inside Sales, que aí sim a gente toma muito cuidado. Às vezes a marca... O empresário ele é apaixonado e ele não toma decisão racional. Então, pega um empresário pequeno do interior, ele tem lá 20 mil reais de verba. É a verba dele, da vida dele, para tentar impulsionar o negócio dele. Aí ele é fã do Rodrigo Faro. Aí o Rodrigo Faro na cidade dele, por mais que seja acessível contratar o Faro ali por 12 mil reais, não vai sobrar verba para ele impulsionar o conteúdo, fazer tráfego. Não vai dar certo. Então ele vai ter o dia muito feliz de falar, poxa, o Faro fazendo a minha marca aqui. Mas não sobrou. Então a gente tem um time de Inside Sales que depois dessa qualificação, olha para o tamanho da verba desse cliente e fala, cara... 30% para impulsionar. Máximo 20% conteúdo. 80% tem que ser tráfego, tem que ser impulsionamento. É mesmo? Então vamos olhar aqui no mix, a gente olha... Poxa, na sua cidade tem aqui grandes nomes, Marcos Pasquim, Marcelo Serrado, Dani Vinitz. Poxa, um leque de 120 opções. Qualquer um desses nomes vai fazer uma boa comunicação, vai mudar o patamar da sua marca na sua cidade e vai te sobrar a verba para você fazer o impulsionamento. Você vai crescer, você vai voltar e vai contratar o artista que você quer. Então a gente faz essa curadoria para evitar o erro. Né? No começo a gente não fazia e tinha muito cliente que não tava rolando. Jogava toda a verba no conteúdo. Eu brincava que ele tinha no primeiro dia o dia mais feliz, porque, poxa, a família inteira, pô, você contratou o Cauã, contratou o Rodrigo Faro, que coisa, não sei o quê. Depois de um mês, não mudava o ponteiro de vendas. Porque se você não divulgar, ficar só no seu orgânico, não vai ter resultado. Né? Hoje é muito importante você... A chave é investimento em tráfego. É tráfego, comunicação. Tem casos de... O Acelera Aí permite você ir para TV regionalmente. Aquela reunião que a gente teve, o Danilo falou. Você tem marcas... Desculpa, você tem cidades que faziam um super plano na Bandeirantes,
30 inserções, vai custar ali 2, 3 mil reais. Sim. Então, assim, o que é a barreira, às vezes, dessa marca experimentar a TV é o custo de produção. Porque tudo isso daqui é muito caro. Sim, sim. A vantagem do Acelera aí é que eu fragmento esse custo, não só do direito de imagem do artista, é esse custo todo de produção. Maquiagem, figurinista, diretor. Tudo, é imenso aqui. Uma marca sozinha pagar isso, às vezes inviabiliza, então ela tem que ficar sempre ali nas opções de digitais, no máximo uma rádio. Tem marca que usa o Acelera aí hoje já está na TV, tá? Muitas. Legal. Todas que chegam começam no digital. Sim. Mas às vezes começa a crescer, começa a ir para fora. É que o digital tá muito grande, né? Tá muito grande. Muito grande. Ainda mais, principalmente quando você precisa segmentar. Só que tem uma tese minha, tá? Eu falo bastante isso, sou professor ali no G4 Educação também, que eu falo uma coisa, tá? Não é demérito isso, pelo amor de Deus, mas é um pouquinho polêmico, mas eu falo porque eu vejo na prática acontecer. O digital puro, principalmente quando você só faz performance, eu vou até voltar a fazer uma brincadeira. Sabe por que as plataformas não chamam de usuário? Porque as plataformas o quê? Elas não tratam a gente como clientes, elas nos chamam de usuário. Usuário, Né? sim. Do Instagram, o que você é? Usuário? Usuário. Do Facebook, você é usuário? Sim. Por quê? Porque eu sou um usuário. Porque ela te vicia. Ela te vicia. Não é um cliente, não é relação cliente. Sim, sim. É relação de vício, puro. Sim. Então, quando você está ali fazendo tráfego, você está ali legal, você está gerando performance, está gerando venda para o teu negócio, você tira o dinheiro do tráfego, o que acontece? Puf, vem a zero. Sim. A mídia offline, a mídia out of home que a gente fala, ela não faz esse efeito do zero. Você faz um investimento. Pega o próximo Masterchef, faz um investimento ali na Bandeirantes, compra um comercialzinho de 30 em cada episódio ali na TV, você faz uma parábola. Acabou, continua vindo o resultado. Sim. Então, porque você fez construção, você fez topo de funil, você fez construção de marca. A performance no digital é pura venda, é puro fundo de funil. Sim. Por isso que as grandes marcas mesclam muito os dois formatos. Você faz construção de marca aqui em cima e você faz performance no digital. Sim. Tá errado fazer só performance no começo? Não. É a ferramenta que você tem, mete o pé, cresce. Mas assim que a tua marca tiver possibilidade, tem que investir. Começa a investir na construção de marca. Sim. Todas fizeram isso. Todas as grandes. Marcas 100% digital. Eu gosto de dar o exemplo do iFood, né? O iFood explodiu depois que veio pra TV. Sim. Enquanto ela ficou lição no tráfego, vendia, fez o negócio andar, mas foi pra TV, explodiu. Sim. Né? Então, e hoje é possível você fazer esse movimento muito antes do passado, que você tinha que ser muito grande para fazer. Com certeza. Né? Então, novos tempos. Isso. Episódio incrível, zeraram ali o nosso cronômetro. A gente conversou pouco aqui, né? Mas acho que deu para dar uma... Não, você tá maluco. Tá com muitos aprendizados aqui, episódio realmente diferenciado. Eu queria legal. Duas coisas. Primeiro, pois não. Te deixar a nossa lembrança. Ele vai vir com as perguntas difíceis, olha lá. Não. Fala aí. Fala aí. Eu queria pegar aqui uma novidade. Eu gostei desse microfone, é o 55. Que é do Elvis Presley. Olha, é o microfone. Que legal, irmão. Legal demais. Aí, ó. Fala aí. Olha, esse aqui é o seu livro? Esse é o do nosso conselheiro aqui, Alfredo Soares. Todos somos uma marca. Ele conta um capítulo da história da Acelera. Ah, não, esse é. Varejo Insights. Não, esse é meu. É seu? Participação. É que você falou de varejo, eu falei... A gente vai para Nova York todo cadê ano. o nome? Aqui, ó. E aqui... Alan Barros. Isso. A gente faz um resumo de tudo que acontece em Nova York, na NRF, que é o maior evento de varejo do mundo. Legal. Todo ano a gente atualiza esse livro. Que legal. É bem completo. Quem tem varejo, qualquer tipo de que varejo, legal. É muito legal. Aqui é a novidade. Primeiro esse é para você. Eita. Obrigado. E cadê as canetas? Olha. Tá? Olha que legal. Isso é feito à mão. Acelera aí. Mas que número que é? Acho que pegaram o teu número. Não Olha pegaram? lá, hein? Senão a gente já troca aqui. Patrícia. Se não fosse o número, a gente já troca. Qual o número que é meu tênis? Alguém perguntou? 43, 44. Isso aí. A gente já confirma aqui para você. Esse é o segundo que eu quero que você customize. O primeiro cliente que comprar uma campanha do Acelera aí vai levar um customizado por você. Que legal. Que legal. A gente está inaugurando essa ideia. Que bonito. Você muito obrigado. Customizar aqui um tênis que vai valer uma fortuna. Vamos aí, acelera aí. Só por estar customizado por ti aí.
Pois fé, foco, determinação e resiliência. Vamos aí, acelera aí. Um abraço, Fogaça.